Olá, vamos começar mais um podcast do Semear A2. E o que esse podcast, de maneira particular, tem para nos trazer no dia de hoje? Vai lá, coloca aí. Hoje esse podcast quer trazer para nós, né? Para nós, uma, uma verdade que poucos ainda entendem, de saber o significado do que é uma aliança. Do que é uma aliança? E o que é uma aliança? Ai, meu Deus. Para quem quer entender um pouquinho da verdade do que é uma aliança, né? Não é simplesmente ter uma aliança, né? Para nós que somos, né? Para nós que somos casado, né? Bem casado, né? Não é simplesmente você pegar uma aliança, né? Pegar uma aliança e entender que aquele objeto, né? Que aquela aliança você já fez, né? Já fez um verdadeiro compromisso com alguém. Nossa, então, do jeito que você está falando aí, a aliança não é só um objeto. Eu tenho aqui uma aliança, né? A aliança nossa, né, amor? Então não é só isso daqui. Isso daqui tem um significado muito maior do que a gente imagina. E hoje o podcast vai falar sobre isso e trazer esse significado maior para o dia de hoje. É isso mesmo? É isso aí. Beleza, maravilha. Você que está fazendo parte desse podcast, né? Já está aí, já entrou e já está participando conosco. Eu digo para você, esteja conosco até o final, que você vai ver muito mais além do que aquilo que a gente está trazendo aqui agora, né? Vamos lá, faz pergunta. Você acredita nesse objeto que a gente fala de aliança, ou você acredita numa aliança que Deus faz para um casal? Nossa, agora pegou. O objeto significa essa aliança que Deus faz para com o casal. Dá para me entender assim? A gente vai entender isso melhor no proceder. Tô tentando entender. A gente vai entender melhor no proceder do podcast aqui. Vai lá, outra pergunta. Você acredita que quando Deus faz uma aliança, não simplesmente com o seu povo, mas com um casal, né? Porque aí vai abrir uma dimensão, vai abrir um leque, né, de várias situações, de dar o entendimento para chegar numa complexidade do que é o sacramento. Nossa, bem complexo essa. O que acontece? Quando... Vamos pensar assim. Se eu faço uma aliança contigo, meu amor, a gente se compromete nesse sentido, nesse ideal, nesse objetivo. Eu concretizo a minha aliança contigo nesse objetivo. Maravilha, fizemos essa aliança. O que vai se proceder daí em diante? Vai se proceder algo que vai ser produzido. Posso dizer, em primeiro lugar, algo que é sonhado, conquistado e produzido. Ok, né? Certo. E aí, para com Deus em nós, para nós, Deus para nós, eu acredito que é o mesmo sentido. Aí se tem um sonho, que é o sonho de Deus em primeiro lugar. Ali se tem um propósito e algo a ser concretizado. Não se para no sonho, não se para no propósito. E não se pula etapa querendo o resultado antes de fazer a fase. A pergunta era complexa e eu trouxe uma resposta muito mais complexa ainda. Então, você acredita que um casal hoje, na atualidade que nós estamos vivendo hoje, né?
eles têm uma seriedade, uma verdade diante do que recebe, diante de Deus, o sacramento, o matrimônio? Você acha que os casais, eles levam isso com seriedade, com verdade, e quer esse propósito, né? Você comentou o negócio do propósito. Você acha que eles querem mesmo de verdade aceitar esse propósito para fazer esse desafio? Porque é um grande desafio o matrimônio, né? E como é um desafio? Em primeiro lugar, olha, eu acredito que tem muitos casais que eu tiro meu chapéu para poder dizer que, ó, eles conseguem viver essa radicalidade. Só que se a gente for colocar uma estatística, é 0,0001% em contar. Vou jogar aí no mundo. Então, para mim, aparentemente, parece ser bastante, porque eu convivo com muitos casais assim. A gente convive, né? Mas se for contar no mundo, a gente é minoria, minúsculo, uma gota, ou melhor, nem a gota não é, uma partícula da gota do oceano. Então a gente é pequeno ainda. A maioria dos casais não vive isso. Não vivem, não sabem o que é isso, né? Ficam aqui nesse propósito aqui de bens materiais, de conquistas, de várias situações, e não aquilo que é realmente, né? Em Gênesis a gente aprende isso, né? A gente vai caminhar, a gente vai entender melhor isso. Voltando um pouquinho lá, né, num contexto, né, que me vem a lembrança de que quando Deus tira um homem, uma mulher da sua casa, né, da sua casa, e tem esse propósito, né, tem esse propósito de encontrar a sua vocação, o seu chamado, né? Será que eles conseguem, né? Será que eles conseguem entender, né, essa situação? Porque eu digo assim, porque às vezes ficam muitos assim, muitas pessoas ficam, vamos dizer, no muro, né? No muro com medo de encontrar a sua vocação, seu chamado, né? Porque já está escrito na palavra de Deus, né? Que quando o homem sai da sua casa, né? Sai da sua terra, sai de deixa tudo, seu pai, deixa seu sua pai, mãe, sua mãe, e vai construir sua vida. na sua opinião, o que você me diz a respeito nesse contexto? Eu uso a palavra nesta hora. Meu filho padece por falta de conhecimento. O que acontece hoje em dia, né, como eu falei na outra pergunta, né, 99% dos casais não tem noção. Por quê? Falta de conhecimento. Em primeiro lugar, falta de conhecimento. Quem sou eu? Para que eu estou aqui? E diante da pessoa que eu escolhi para viver, qual é o nosso propósito? Quem sou eu? Para que eu estou aqui? E diante da pessoa que eu escolhi para viver, qual é o nosso propósito? Falta de conhecimento. Nós podemos ver, nossa, amor, quanta coisa nós padecemos por falta de conhecimento. E quando a gente pensa que está tudo ok, a gente olha e fala, falhei nessa também. Por quê? Falta de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, uma palavra grande que desde do respirar da barriga da mãe, a criança, ela começa ali, ó, desde pequeno, desde no ventre, ela começa o seu desenvolvimento. E só vai parar, eu gosto de dizer,
no caixão. Só vai parar ali no pijama de madeira. Eu gosto de dizer essa expressão. Não vai parar. O conhecimento tem que ser contínuo. E não é o conhecimento que eu vou na escola lá, no primeiro grau, no segundo grau, na faculdade, para me aprender. Isso é bom? Ótimo. Mas não é só ali. Ali não me ensina a ética de maturidade, de crescimento pessoal, profissional e espiritual. O que me ensina isso? Família. Sabe aquele berço, aquele núcleo chamado família? Ali que me ensina, né? Então, é falta de conhecimento. Infelizmente, para nós casais, eu falo nós casais porque nós nos incluímos aí, né? Que precisamos constantemente estar em conhecimento, né? Buscando a palavra, buscando os outros ensinamentos, a doutrina e tantas outras coisas. Aqui é um ensinamento, aqui é um crescimento. Isso aí. Diante de tantas incertezas ainda que um casal quando está ali, né, quando está ali já próximo, né, de receber esse sacramento, né, muitas vezes deve se passar com eles, né, de será que eu estou no caminho certo, né? Será que esse é mesmo o meu chamado, né? Será que ali, né, será que ali eu tenho, né, ou às vezes já se questionou, né, eu vou ter que entregar minha vida toda para aquela pessoa, né, fazer uma união, né, conjugal, verdadeira, né? Você acha que muitas pessoas ali hoje banaliza mais do que acredita no sacramento? Mais banaliza do que acredita, sem dúvida. Como que eu faço para não banalizar e acreditar de maneira correta? Né? Você tocou num assunto aí interessante, porque é preciso passar, eu gosto de usar essa expressão, 3 peneiras. Quando eu passo pelas 3 peneiras, aí sim eu tenho a clareza que isso é verdade e posso ir tranquilo. Né? Para não banalizar, para entrar numa clareza, como que eu faço? Você aí, ó, que está com seu casal assistindo agora nesse podcast, preste bem atenção. Eu preciso, já entra nesse contexto de parar vocês dois, né? A gente sempre para isso e a gente começa a pensar, né? Eu preciso parar com o meu cônjuge e refletir essas 3 peneiras. Quais são essas 3 peneiras, Elisandra? Ele tá até pensativo quando ele tá assim, mas peraí, Elisandra, essas 3 peneiras eu não conheço. Conhece sim, amor. Nós já vivemos isso aqui, às vezes acaba não lembrando. Mas vamos trazer aqui agora. Em primeiro lugar, vai ferir a Deus? O que eu fizer, o que eu falar, o que eu agir, vai ferir a Deus? Passou para a peneira? Não vai ferir a Deus? Passou para a peneira. Maravilha. O que eu fizer, o que eu falar, o que eu agir, vai ferir o outro que está do meu lado? Passou para a peneira, não vai ferir o outro. Maravilha. O que eu fizer, o que eu falar, seja o que for que acontecer, vai ferir a mim? Está vendo? 3 peneiras. A Deus, ao outro e a mim. É um triângulo entre nós. Quanto mais próximos estivermos, mais perto de Deus estaremos. E aí é certeza de que não tem falha. 2 coisinhas que eu gostaria de comentar. Quando uma pessoa, seja ela lá para o matrimônio, né, vai para essa direção, ao encontro do seu chamado. E eu acredito, né, não sei como é que é a sua opinião, de nós que viemos de uma comunidade, né, e nos formaram bastante,
sem em dúvida. relação a um casal que é, vamos supor, pagão, que lá de fora, que não tem O pagão, eu posso dizer, neutro na igreja, né? vamos dizer, Aquele neutro. que fala que eu sou católico de carteirinha, né? É, Vai, mas não vai. você acha que eles têm um conhecimento assim de que leva a essa certeza dessa essência do sacramento e tipo assim, hoje, tipo assim, vamos casar, né? Vamos casar. Quando dá aí, de repente, semana que vem já largou. Eu quero colocar, você entendendo essa diferença? Tipo, então, a gente acabou tendo uma essência que foi fermentado, né, em mim, foi fermentado em você, por graça de Deus, através da comunidade, né? Claro que veio de nossos berços algumas raízes nossas, né? Também que nossos pais nos ajudaram, né? Mas essa diferença, né? Como, na sua opinião, como que é você colocar algum tópico aí desse casal que é neutro e de um casal que já teve uma experiência. Olha, é uma linha fina aí se dizer. Por quê? Eu lembro muito bem, né? O meu irmão, Marcel, casado com a Cristina, um abraço. Eu lembro muito bem, meu irmão falava assim, eu vou casar hoje, se não der certo eu separo, né? Já estou casada há anos, glória a Deus, há mais de, acho que uns 20 anos, mais ou menos por aí. Se eu estiver errada. Mas olha só, ele tinha isso também, casar, tava lá 20 anos atrás, né, pensando, não me preocupo, né, tô casando, se der certo também, se não der, amém, né, sempre católico, meu irmão, sempre firme na igreja, assim, daquele jeito, né, vai porque pediu pra ir, não porque ele quis ir, né. Só que aconteceu, tá casado até hoje, né? E ali houve uma virada de chave, aonde entrou as virtudes, fé, esperança e amor. Eu falo que ele trouxe as virtudes por quê? Porque ele começou a observar que ele começou a caminhar com Deus, né? Começou a abrir o coração para Deus. E outra que ele começou a observar que não é assim, eu vou casar quando se der errado, tchau e benção. Não é assim a vida. Eu tenho uma família agora. Eu tenho uma pessoa que, ainda mais ele como homem, né? Homem tem isso, né, amor? Eu sou o pai de família, eu sou o provedor, eu tenho uma filha agora, né? E ele começou a observar isso e as coisas foram mudando na mente dele. Então o que acontece quando eu falo que é uma linha fina? Eu trago esse exemplo do meu irmão, mas tem vários outros exemplos daqueles que não caminham na igreja e tem um casamento que você olha e fala, nossa, que espetáculo. Verdade. Mas tem aquele que caminha firme, forte ali, missionário, sei lá, seja o que for lá, caminha firme e forte e tem as suas desavenças, né? Várias situações, aí é o que eu digo, o que vale muito aí é a essência interior dos dois. A essência, né? Interior dos dois. Não podemos negar que aquele que tem um alicerce, como nós tivemos um alicerce da comunidade, como missionários, né, da igreja, o alicerce ajuda muito. Sim. Não podemos negar isso. Ajuda muito, 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 muito. Só que também tem aqueles que não têm alicerce nenhum, mas a sua essência, ela é equilibrada. Então, pensa comigo. Eu tenho que ter esse alicerce, que é fundamental, mas com a essência dos dois equilibrada, né? E aí sim dá para se construir algo. Agora, eu não tenho alicerce, que é a igreja. E aí eu corro risco, porque é uma linha fina conseguir isso entre o casal. Não é fácil.
Então, na igreja é difícil, imagine fora. É difícil pra caramba. Então, é necessário ter o alicerce e ter essa essência entre o casal. Como que é essa essência? Gente, não dá pra explicar assim, ó. Não dá. Não dá, não. Não dá. Nós estamos aqui 5 anos casados. Vai tempo, vai tempo, vai tempo. Muitas pessoas falam assim, para conhecer o outro eu preciso comer 1 quilo de sal, não é, amor? Quantos quilos que a gente já comeu? E ainda não se conhece. Esses dias eu comentei, dirigi no carro, né? Eu não sei se eu estava dirigindo ou você estava dirigindo, não me lembro. Mas foi interessante que eu falei assim, não gosto do barulho do para-brisa. Lembra disso? Lembro. E aí o para-brisa, eu não gosto, na verdade não falei do barulho, eu falei assim, não gosto de usar ele. Quanto menos eu puder usar, se estiver chuviscando um pouquinho, e se for aquele carro rebaixado assim ainda, a parte da frente, então a água vai escorrer aí que eu não me preocupo de usar mesmo. Né? Só se tiver uma chuva muito forte, e se eu tiver numa pista muito... Porque eu não gosto, né, daquele negócio da minha frente, assim, passando assim. Aí o Max vira pra mim e falou, nossa, eu não sabia disso. Lembra disso, amor? Foi o quê? Mês passado, acho que foi. Final do mês passado isso. Então é assim, a gente vai se conhecendo. GPS também, né? GPS também. Deixa aí pro povo descobrir por quê. É, porque o GPS também. A gente fala na próxima. Então, nesse bate-papo, né, que a gente está vendo, a gente vai vendo que é uma dimensão que não cabe no nosso pensamento, não é mesmo? A dimensão que é o sacramento, né? Pessoa que está no processo aí de, né, que nem nós que estamos, né, que teve essa estrutura já da nossa comunidade em Deus, né, de primeiramente se conhecer um pouquinho primeiro, né, de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Então é muita, tipo assim, é muita caminhada. Achamos que caminhamos já bastante, mas não caminhamos nada ainda, né? E tem chão muito chão ainda pela essa frente, pela essa vida, né? Mas a gente vai vendo que o sentido do matrimônio, né? O sentido do matrimônio tem o seu valor real, né? O seu valor ali, o seu valor essencial ali, né? Não é dosado, né? O matrimônio não é como você pegar um copo de água e colocar açúcar dentro, né? Às vezes é uma mistura, que eu quero dizer assim, uma mistura de coisas que vai completando para entender o valor, né? É doce saber que o sacramento que Deus nos dá para o matrimônio, no caso, né? É maravilhoso viver e você ter essa certeza, né? Esse conforto, né? Esse consolo de Deus que você está no caminho certo, né? Eu digo, quem foi chamado para essa vocação, não escolha outra, que você vai se frustrar lá na frente. Quem foi chamado para essa vocação, assuma de unhas e dentes. Mas não encontro o meu príncipe encantado. Lembrei de uma amiga agora, amor. Você faz até a ideia. Não encontro meu príncipe encantado. Não se preocupa. Deus sabe o momento certo, o tempo certo. Mas eu tô cansado. Gente, como assim Deus sabe? Até agora nada, passou tantos anos. Não importa, não importa. Né? Se é sua vocação, segue em frente, se é sua vocação. Porque a gente só nos tornamos plenos quando nos realizamos no chamado de Deus. E mais nada. Amém? Amém. Vai lá. O que você trouxe aí para nós na palavra? Então vamos lá, Lê.
Então vamos lá. O que eu tinha pego para trazer esse contexto, né, desse bate-papo de nós hoje, né, entre nós dois, eu trouxe lá onde está a Gênesis, né? Gênesis 9, né? Que vai falar nesse contexto, né? Aí eu fiquei muito com o versículo, né? Com o versículo 9 lá, né? Com o versículo 9 para esmiuçar um pouco, né? Esse sentido, né? Que a gente está falando aí, né? Apenas nesse versículo, né? Gênesis 9. Gênesis 9. Do 1 ao 13. Do 1 ao 13. Leia para nós. Vamos lá. Por favor. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu. Coma de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo o que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Pedireis contas, porém, do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e aos homens entre si. Eu pedirei conta da alma do homem. Quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Pois a imagem de Deus, o homem foi feito. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Deus falou assim a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo que saiu da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porei meu arco na nuvem, e a ele se tornará um sinal de aliança entre mim e a terra. Olha que bonito! Interessante que essa palavra, agora que você está pegando aí, amor, eu comecei a ouvir e observar. Uhum. Tem vários pedidos de Deus para o povo e depois tem várias promessas de Deus para o povo. Sim, você viu que interessante? Deus pedindo essa coisa de eu vos dou aí, ó, criei vocês, dou para vocês o mundo, eu peço para vocês, aproveite o máximo daquilo que eu estou dando. Então coma das aves, dos animais, todos os seres vivos, né? E Deus falando ali nos pedidos de Deus, né, para o povo. E Deus ainda alerta, né? Cuidado para não comerem da alma, né? Olha só a expressão que usa a palavra. Mas o que quer dizer isso?
né? Não vou entrar aqui na teologia muito aprofundada, que não é o momento, mas Deus falando na clareza, não abuse, tudo que demais não é bom, né? Uhum. A gente sabe muito bem isso, né? Tudo que é demais não é bom. É Deus dizendo essa simplicidade, estou falando aqui na linguagem popular, não abuse. E Deus explicando passo por passo o porquê não abusar, né? O porquê não exagerar. Tanto é que não é à toa, né, que a palavra também mais para frente, lá no Novo Testamento, vai falar sobre o jejum, né? Não precisa você comer tudo que Deus deixou aí, então agora eu vou abusar, né? Foi interessante que esses dias eu vi uma fotinha que mostrava uma mulher gordinha, bem gordinha, com uma maçã na boca. E aí tinha uma frase falando assim, a Eva sempre foi gulosa, né? Porque a Eva estava comendo a maçã, sempre foi gulosa. Por quê? Porque cheinha ali, né? Então não exagere. Fechando aspas aqui nessa brincadeira. E quando Deus fala sobre as promessas dele, é a aliança dele para com o povo. E ele fala que vai trazer um arco no céu. A gente já sabe o arco-íris ali. Por que o arco-íris tem 7 cores? São as 7 cores primárias. Com ela você faz todas as outras cores. Porque é simples. Isso, é muito simples. O arco-íris se acontece com o reflexo do sol e da água. Do sol na água. Aí acontece o arco-íris, né? Então você imagina aquilo que é luz. Quem é luz? Quem é a luz, sol do raiar do nosso dia? Quem é? Deus. E o que é a água? A pureza, aquilo limpo, aquilo é nós. Então o raio do Altíssimo, na nossa essência pura, transparece a aliança. Olha só que lindo. E essas 7 cores é a perfeição do amor de Deus para conosco. Nossa, isso é muito lindo de se observar, né? Você trouxe tudo isso nesse sentido de aliança. De aliança. Daquilo que a gente fez as perguntas lá atrás, né? Que você fez para mim, né? De aliança. Então, se a gente observa a aliança de Deus para conosco, a gente consegue esmiuçar essa beleza da aliança de Deus para conosco. Essa pequena exegese que eu fiz aqui, né? Do sol com a água em nós. Se a gente esmiuçar isso, no casal, na aliança, que não é um arco-íris, é a aliança aqui, ó, de ouro no dedo, né? Esse dedo dessa mão que liga ao coração, todo um significado. Aí a gente vai entender a sutileza do que é um matrimônio. Olha só, grandeza. Quanta beleza, né? Meu Deus do céu, demais, demais. Deixa eu tomar água porque esses dias a garganta não tá nada legal. Então, gente, como vocês estão vendo, né? Esse podcast aí, né? Você está vendo essa partilha aqui, né? Muitas vezes existem casais que fazem essa partilha. A gente não pode entrar aqui em muitas dimensões, né? Mas a gente está falando praticamente no contexto dessa aliança, né? Então, é preciso, né? É preciso dar valor naquilo que você encontrou. Meramente você não encontrou, né, uma pessoa aí por acaso, né? Não, porque Deus tem um propósito, né? Pra em tudo. Cada coisa, né? Nos Nada mínimos por detalhes, acaso. né? Então, é descobrir, né? É descobrir esse amor que Deus tem, né? Porque Deus é belo e
e formoso em tudo que ele fez, né? Aqui no mundo, né? Na terra, entre os seres vivos e nós, né? Seres humanos. Imagine só, né? Quando você se depara com uma aliança, né? Com essa beleza que Deus já deixou, né? Para o ser humano. Você acredita que Deus sonhou com isso? Sem dúvida. Na verdade, Deus sonhou até com isso que nós estamos fazendo aqui agora. Então, eu não fazia ideia, você não fazia ideia, e Deus sonhou. A gente não faz ideia daquilo que tem futuramente, mas Deus já está sonhando até com o futuro. Mas muitas pessoas me perguntam assim, se Deus já sabe o que vai acontecer, o que adianta meu livre-arbítrio? Porque se eu vou para cá, Deus sabe que vai chegar aqui. Mas se eu for para cá, eu não vou chegar aqui. Então, como assim que Deus sabe? Interessante, né? Como que Deus sabe? Deixa eu falar assim para você, usando a linguagem popular, que fica mais fácil da gente entender. Quebra o espelho, joga ele no chão. E quando você olhar para ele, a sua afeição vai estar completa em qualquer caquinho, não é? Sim. A mesma coisa é Deus em nossos caminhos. Eu tenho aqui uma reta para caminhar. Tem aqui, uma reta para caminhar. Eu posso seguir qualquer uma e sair dessa reta. Não importa. Deus é onipresente. Ele vai estar em qualquer que você caminhar. E Ele sabe aonde você vai. Por mais que Ele distribui todas as várias portas, esse momento, eu posso simplesmente sair daqui, pegar a porta ali, sentar na pedra, ficar lá e deixar você sozinho aqui. Deus sabe se isso vai acontecer ou não. Mas Deus conhece o nosso inconsciente, coisa que nem nós conhecemos. Então, o caminho que eu faço agora, nesse exato momento, é fazer comunhão contigo estando aqui e não ir para a porta. E Deus sabe disso. Então, Deus sabe qualquer caminho que eu trilhar é como espelho, quebra e joga no chão. Qualquer pedaço que você olhar, se você vai estar inteiro dentro dele. Deus é do mesmo jeito. Quanta coisa, né? Quanta coisa, e torna a dizer quanta beleza, né? Que tem dentro de uma aliança, né? Quando se é dado de verdade, de coração para Deus, né? Para Deus, dentro desse chamado, né? Dentro desse sacramento, dentro do matrimônio, né? E me vem 3 palavras que a gente sempre sabe, né? Também 3 palavrinhas, né? Que fala, né? Que quando a gente está com Deus, que se encontra com o seu chamado, né? Com a sua vocação, e diante de tantas outras coisas que Deus vai nos ensinando pela palavra, pela vivência, pelas experiências, né? 3 palavrinhas, né? Que fala, né? Que eu sou o caminho, né? A verdade e a vida, né? Então, em tudo que você for fazer, quando você está em união com Deus, né? União com Deus dentro do seu matrimônio, né? Nada pode dar errado, porque Ele é unicamente o caminho, a verdade e a vida. Daí você tira muita coisa dessas 3 palavrinhas dentro desse contexto, né? Para a vida, para um chamado, né? Para uma vocação, né? Quando você está em Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida. O casal, ele tem que, entrando nessa essência da qual nós falamos, nesse sentido de aliança, o casal, ele precisa colocar dentro de sua casa, dentro da sua família, precisa colocar uma verdade,
um caminho correto, intenção e gerar vida. Isso está lá em Gênesis, gerar a vida, que a gente acabou de ler. Sede fecundos. Sede fecundos. Para isso, quem é que é o caminho? Quem é que é a verdade? Quem é que é a vida? É isso aí que você disse. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Podemos... Mais alguma coisa que você quer trazer? Eu acredito que está muito bom. Na verdade, tem muita coisa para se falar nesse assunto. Muito. Mas o nosso tempo é o nosso tempo, né? Ainda não estamos no Kairos, do tempo de Deus, né? Então, diante disso, deixa aqui nos comentários, deixa aqui você que assistiu esse podcast, deixa aí a sua dúvida, sua questão, sua pergunta. Se quiser nos elogiar, vai lá, fala aí, Lisandra, foi bom isso, foi bom aquilo, foi ruim aquilo, melhor isso, seja o que for. Nos ajuda a crescer, a desenvolver. Mas eu te peço uma coisa também. Compartilhe essa live, pois ela ficou muito top mesmo. Compartilhe para grupos de casais, compartilhe para outros momentos. E se quiser, nós dois, aí na sua cidade, só entrar em contato. É isso aí. Tá bom? Mas, amor, falando sério, agora é a hora de colocar tudo isso nas mãos de Deus. Vamos lá. Vamos rezar, trazendo esse sentido, a começar de nós viver essa aliança e trazendo o coração de cada uma dessas pessoas também a viver esta aliança, a aprofundar essa aliança. Para isso, aquela palavra que eu trouxe, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. A começar de nós, Senhor, dai-nos conhecimento. Conhecimento mais de Ti, conhecimento mais de mim mesmo, porque à medida que eu me conheço, eu Te encontro em mim. Né? É nesse sentido. Podemos? Vamos lá. Vamos lá. Senhor, diante de tudo que a gente falou aqui, comentou, partilhou, fizemos aqui para agradar o seu coração, Senhor. Porque o Senhor sonha com muitos casais. O porquê, Senhor, que muitos casais desanimam, e porque muitos sabem do seu chamado, da sua vocação, já passou por várias situações, por várias experiências, por várias orientações, Senhor, e ainda não tiveram a coragem, Senhor, não tiveram a coragem de se decidir, porque é o Senhor que estabelece, é o Senhor que põe, né? Que põe no coração de cada filho teu, Senhor. Então, Senhor, nessa tarde nós queremos clamar o teu nome, queremos clamar o Espírito Santo sobre todos os casais, sobre todos aqueles que ainda também não se deparou, não se encontrou com o seu chamado, com a sua vocação. Senhor, nós te pedimos, dai-nos a graça, dai-nos a sua bênção, Senhor, para esse podcast, para que a palavra do Senhor se cumpra, como foi dito aqui nessa passagem, Senhor. O Senhor é infinitamente bom para com seus filhos. E o Senhor aguarda ansiosamente aqueles que ainda não se decidiram, que possam, através
dessa nossa partilha, desse nosso diálogo, para que eles sintam a graça de Deus, sintam o seu amor e a sua misericórdia, Senhor. Então vem, Espírito Santo, sobre nós, sobre esse podcast, para que quando as pessoas, quando esses casais, quando essas pessoas que estão querendo se encontrar, sejam plenamente tocadas pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu querer, Senhor. É o Senhor que quer os Seus filhos felizes, sendo realizado no Seu propósito, na sua vida, para que o reino do Senhor possa acontecer no meio de nós. Por isso te peço, vem, Espírito Santo de Deus. Muitos homens e muitas mulheres têm o coração igual a esse salmo nesse exato momento. Escuta esse salmo. Senhor, ouve a minha prece, que meu grito chegue a ti. Não escondas tua face de mim. No dia da minha angústia, inclina o teu ouvido para mim. No dia em que invoco, responde-me depressa. Quantos homens e mulheres pedindo para o seu casamento, sem esperança, sem paciência, querendo ouvir a voz de Deus, querendo a ação de Deus. Bendito seja teu santo nome. De imediato, da forma que quer, e não da forma de esperar a Deus. Sim, Jesus. Quantos homens e quantas mulheres se inclinam nesta hora, nesta oração, aqui nesse podcast, possamos, Senhor Jesus, chorando, possamos, Senhor Jesus, porque já está cansado hora, de esperar. Se encontra cansada de esperar o agir de Deus. Você que se encontra cansado de esperar o agir de Deus para chegar ao seu José e você concretizar a vocação que foi chamado. Você que está cansado de ir para a igreja e a sua mulher não vai. Escuta, como nesse Salmo 101, lá no versículo 1 seu coração se encontra, lá no versículo 20, Deus responde para ti. Yahvé se inclinou do seu alto santuário e do céu contemplou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados da morte, para proclamar em Sião o nome do Senhor. E em Jerusalém o seu louvor, quando se unirem povos e reinos para servir a Israel, para servir ao Senhor. O Senhor se inclina do alto céu para ouvir os gemidos. E o interessante é que a palavra ainda vai dizer: para libertar os condenados à morte, morte de muitas pessoas que se encontram vivas, e para proclamar em Sião o nome do Senhor, e em Jerusalém o seu louvor. Sua família está louvando a Deus? Sua família está servindo a Deus? Que a palavra fala, quando se unirem povos e reinos para servir o Senhor. Sua família está servindo a Deus? Você tem pedido a Deus e não escuta a Deus? Mas eu lhe pergunto, tem louvado a Deus? Tem servido ao Senhor? Coloque a sua família a servir ao Senhor. Sirva você ao Senhor. Seja exemplo e traga os seus. E a resposta de Deus se virá. Não perca tempo.
Não perca tempo de insistentemente pedir ao Senhor. É como às vezes a gente não está, de certa forma, talvez, acredito eu, que você talvez não esteja pedindo de forma correta. Não. É porque Deus entende o seu coração. Deus sabe quando o seu coração, quando você vai estar preparado. Só não desanime, não desista, né? Não desiste. Você às vezes pode estar passando por uma tempestade. Às vezes é como se como se Deus começasse, né, a trabalhar em você, no seu coração. É como uma criança quando começa a gatinhar. Às vezes você está gatinhando e muitas vezes Deus fala com você. Deus fala com você. E você muitas vezes não tem dado tanta importância, mas saber abrir o coração para o falar de Deus, porque às vezes a palavra entra no nosso ouvido e passa e atravessa para o outro, mas deixe o agir de Deus trabalhar na sua vida, na sua vocação, no seu chamado, para que seja fecundo, para que essa semente do amor de Deus entre no seu coração e não saia mais, para que ali seja germinado, fermentado no seu coração, para que ali você vá entendendo o propósito de Deus na sua vida. Não faça como às vezes um grão que cai no meio dos espinhos, no meio das pedras, e ali fica sem vida. Não, deixe Deus semear no seu coração. Deixa Deus fazer esse seu coração virar uma terra, um terreno fértil para que a graça de Deus aconteça. Obrigado, Senhor Deus, por teu agir, por tua ação, por tua verdade. Amém, Senhor. Por isso nós te louvamos. Te louvamos, te bendizemos por Senhor, cada um das pessoas sim, Senhor Jesus, que estiveram neste momento e ainda vão estar. Sim, obrigado por cada coração alcançado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Te louvamos, te bendizemos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Agradecemos a bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, porque nos ensina, nos educa e nos forma a entendermos cada vez mais o sentido do que é viver a aliança. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Então, amém. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, amor. Obrigado, meu amor. Sai até lágrima. Obrigado porque a gente acha que a gente já está casado, né? Graças ao bom Deus, e bem casado, né? Mas a gente acha que até entre nós, né? Até entre nós, aqui nessa partilha, nesse podcast, aprendemos um com o outro também, né? E como? E como? Mas esse é o sentido, é começar de nós, amor. Começar de nós. Desde as pequenas coisas, né? Desde lá do início, né? Detalhe, nós não nos programamos. Você vai fazer essa pergunta ou aquela pergunta. Muito pelo contrário. As coisas acontecem aqui naturalmente, né? Mas, valeu. Valeu. Obrigadão.
Deus abençoe você, meu irmão.